Eu quero eu quero começar conversando com você sobre um caso que, mais uma vez, apresenta o amadorismo em relação a muitas coisas desta direção. Porque quando a gente fala em cara, eu não vou listar aqui para vocês todas as coisas que essa direção já fez, escabrosas, absurdas, de incompetência completa que ferraram o Internacional. Mas tem um ponto que ele, para mim, é muito importante e que talvez seja um dos pontos mais significativos para o Inter não ter conseguido nada até agora nessa gestão. Eu estou falando de planejamento. Essa direção não tem planejamento. Ela não organiza bem as coisas pensando no futuro. Porque o futebol é momento, mas tu tem que estar com a cabeça, se tu é da direção, sempre à frente, sempre à frente. Vamos pegar um caso que está acontecendo agora. Pegar um caso que está acontecendo agora. Vocês concordam comigo que o Vitinho do Internacional, é um jogador importante para o grupo, correto? Não é um super jogador, não sei nem se num bom time do Inter ele seria titular absoluto, mas convenhamos, ele é um jogador absolutamente útil, necessário. O Internacional precisa manter para essa temporada. O Vitinho, o Vitinho, ele tem contrato encerrando em seguida, e a informação que se tem é que ele teria assinado um pré-contrato com o Santos. Depois se desmentiu, mas se confirmou que ele está em negociação avançada para fechar um pré-contrato com o Santos. Isso deve acontecer. O Inter não procurou esse jogador, sabendo que faltavam 6 meses para terminar o contrato e que ele poderia assinar um pré-contrato. O Inter não procurou esse jogador. O Inter não procurou esse jogador. Cara, isso é planejamento. Isso é tu vislumbrar que tu pode perder um jogador e fazer um movimento para ficar com ele. O cara já está aqui. Não é, tu não precisa contratar, tu não precisa comprar. O cara já está aqui, velho. Se tu acerta com ele uma renovação, se tu acerta com ele uma prorrogação de contrato, ele não vai nem ouvir o Santos, porque tu já fixou a permanência dele. O Inter não fez isso, cara. O Inter não fez isso. Nenhuma cabeça brilhante lá do Beira-Rio pensou, velho, se a gente não acertar com o Vitinho agora, os caras podem vir em cima dele, porque convenhamos, o Vitinho é um bom jogador. O Vitinho serve para grupo em grande parte dos clubes brasileiros e alguns até em titularidade. E o Inter não fez nenhum movimento, cara. O Inter não fez nenhum movimento. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A mim está muito claro que o Internacional só foi pensar em 2026, só foi pensar em 2026, depois que descobriu que não ia cair, no dia 7 de dezembro. O Inter não tinha organizado nada para 2026. Nada. Ah, mas é que assim, Baldaço, tinha que ver, porque se vai para a Série B, o planejamento é um, se fica na Série... Não, não, não. Ficar com o Vitinho independe de série. Ficar com o Vitinho depende de estar na Série A ou na Série B. O Inter não tinha pensado em nada. O Inter foi anunciar o diretor executivo virando 2026. O Inter não tinha previsto nada. Absolutamente nada. O Internacional sabia que o Abel Braga não ia ser o técnico para a próxima temporada. O Inter não tinha nenhum movimento para a contratação de um treinador, que também acabou chegando um pouco mais tarde. Nada. E especialmente no que diz respeito a grupo de jogadores. Senhoras e senhores, o Campeonato Brasileiro de 2025 terminou no dia 7 de dezembro. Hoje é dia 14 de janeiro. Um mês e uma semana, quase 40 dias, e o Inter tem uma contratação que é de um jogador altamente discutível. Uma contratação. É óbvio que o Internacional não tinha nada pensando em 2026. Gurizada, qualquer clube grande do futebol brasileiro, em outubro de uma temporada, já alinhavou coisas para a próxima temporada. Fulano, teu contrato está terminando em dezembro, já vamos acertar aqui agora. Estamos certo para o ano que vem, tá bom? Pré-contrato, já estou te botando aqui uns pila. Nada. O Inter não tinha feito nada para 2026. Isso é absolutamente claro. Por mais incompetente que seja, por menos dinheiro que tenha, por menos crédito que tenha, ter anunciado apenas um jogador em quase 40 dias, com toda a necessidade que o Inter tem, é a prova cabal de que não tinha feito nenhum planejamento para a temporada de 2026. Nenhum planejamento. Essas coisas, elas fazem
o time se aproximar de algo pior. O time se aproximar de algo pior. Porque nós estamos falando de uma direção que não tem competência, que contrata errado, que demoliu vários setores do clube, que afundou o clube financeiramente, que não tem resultado dentro de campo. E o não tem resultado dentro de campo passa muito por isso, pela falta de planejamento. Nós não estamos aqui, nós não estamos aqui nem discutindo o planejamento errado que aconteceu. Nós estamos discutindo falta de planejamento. Falta de pla o planejamento do Inter deu errado. Não, não tinha planejamento. Não tinha planejamento. É incrível e estarrecedor que o Internacional só foi pensar 2026 quando o time entrou de férias. E convenhamos, em dezembro, velho, as melancias do mercado do futebol já se acomodaram no caminhão. Em dezembro, os movimentos mais importantes de idas e vindas de jogadores já estão definidos. Isso é tu chegar na festa com isso é tu entrar no bonde com ele andando e querer alguma coisa. Tu não vai mergulhar no mercado dia 10 de dezembro achando que tu vai ter primazia em alguma contratação. O Inter não tem prioridade em nada. A grande questão do planejamento em relação à reformulação de grupo de jogadores é tu estabelecer prioridades. Esse cara está acertado comigo. O fulano está acertado comigo, o cicrano está acertado comigo. Eu falei com ele em outubro, já alinhavei com ele, já pré-assinei. Nada. O Inter não tinha nada. Nós já começamos a primeira competição oficial do ano e o Campeonato Brasileiro começa dia 28, a competição que nos apavorou o ano passado. E as nossas primeiras 5 ou 6 rodadas são tenebrosas. Mesmo que o Inter anuncie 4 jogadores hoje à tarde, é muito difícil que estejam em condições de estrear no Campeonato Brasileiro. Nós vamos começar o Campeonato Brasileiro extremamente frágeis contra o Flamengo no Maracanã. É absolutamente preocupante. Eu sei que dessa gestão se espera muito pouco ou quase nada. Eu sei que a gente não confia nessa direção, mas planejamento é um mínimo dos mínimos. O mínimo dos mínimos. Nem que seja para dar errado, mas tem que pensar, tem que ter pensado, teria que ter pensado em fazer alguma coisa. Não faziam ideia do que seria o 2026. Mesmo com todos os sinais, mesmo com todas as lições que deveriam ter sido tomadas em 2025, com um ano catastrófico que quase nos levou à Série B, eles não tinham pensado em nada para 2026. Rezar, queridos. Rezar. A única coisa que a gente pode fazer é rezar.